Agora vamos lá, falando mais um pouquinho sobre o microempreendedor individual. Será que eu posso ser microempreendedor individual? Quem pode ser? Então, primeiro ponto, para ser um MEI, ele tem que ser o optante pelo Simples Nacional e cumprir seu requisito. Então, é o primeiro ponto. Para ele ser um MEI, ele tem que ser optante ali pelo Simples Nacional. Exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, conforme está lá no artigo 966 do Código Civil. Então, ser um profissional da atividade econômica organizada. Outro ponto, auferir a receita anual de R$81.000. Se for caso de início de atividade, daí é proporcional. Então, multiplica 6.750 pelo número de meses que até o final do ano calendário, para ele saber qual que é o limite dele, porque daí não vai ser 81 mil. Se, início de atividade, se ele começou aí na metade do mês, do ano, você não vai ser 81 mil o limite, vai ser menos, né? Então você multiplica 6.750 pela quantidade de meses ali que falta para terminar o ano. Então você vai ter qual que é o valor do faturamento. Outro ponto, exercer tão somente ocupações constantes no anexo 11 da resolução 140. Então tem lá uma relação das profissões que podem ser MEI. Então não é também tudo ou qualquer coisa, são só aquelas que estão lá relacionadas no anexo 11 da resolução 140 que pode ser MEI. Outro ponto, possuir um único estabelecimento. Então não pode ter dois, como a gente já colocou lá, ele não pode ser sócio titular nem sócio de uma outra empresa. Então ele também, aqui em termos de estabelecimento, ele tem que ter apenas um estabelecimento. Diferente de um autônomo. Um profissional autônomo, vamos supor ali um cabeleireiro, tem um salão de cabeleireiro, mas como profissional autônomo, não como um MEI. Ele pode ter mais do que um estabelecimento? Um autônomo? Sim ou não? Não sendo MEI, como autônomo. Pode. Então você vê, são coisas que, para diferenciar um autônomo aí de um MEI. Então ele não sendo MEI, se ele for só um profissional autônomo, ele pode ter quantos estabelecimentos ele quiser. E se ele tiver, isso aí vai depender também um pouco de cada município, mas vamos supor, aqui em Curitiba acontece assim, não sei como no município de vocês talvez você possa dizer, como que funciona. Se ele tem um salão, vamos colocar até um pouquinho mais, vamos colocar um médico. Ele tem lá um alvará como autônomo como médico, na rua tal. Então ele tem um consultório dele lá como médico na rua tal, mas é só médico na rua tal. Daí ele vai na prefeitura, pede mais um alvará como autônomo, num outro endereço. Ele vai pagar imposto como autônomo dos dois estabelecimentos ou de um só? O que vocês acham? Na cidade de vocês deve ter isso. Como que funciona? Hã? Hã? Sim. Dois estabelecimentos ele tem, como autônomo. Pois é, isso que eu estou... ele atende nos dois locais. E daí o recolhimento, ele vai recolher o imposto como autônomo para os dois? O que vocês acham? Tá vendo como são coisas, parece que boba, e que a gente não passa no dia a dia, a gente não pensa. Com certeza tem. E daí, como que funciona? O MEI a gente já viu que não pode, mas autônomo pode. Agora, em termos de arrecadação, ele vai recolher como autônomo para os dois endereços ou para um só? Então, como eu falei, não sei como funciona no município de vocês, mas
Tentem pensar. Aqui em Curitiba a gente não tributa para os dois. Tributa um só. Se ele é um médico e trabalha como médico a mesma atividade, para os dois endereços, ele tem 2 inscrições municipal, 2 alvarás, mas ele paga uma vez só. Agora, se ele estiver exercendo uma atividade diferente, um ele está como médico, no outro ele está uma médico e mais alguma coisa, uma atividade diferente, daí sim. Daí ele está exercendo um outro tipo de atividade. Daí ele vai pagar 2 vezes. Mas se for a mesma atividade, igual, vai pagar uma vez só. Mas isso é um município aqui que estabeleceu assim. Mas nada impede, de repente, que um município possa tributar. Dizendo, olha, você trabalha em 2 locais, tem 2 inscrições, posso fazer o pagamento de 2. Não tem nada que impeça de fazer isso. Outro ponto aqui. Não participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Então, tranquilo, a gente já viu isso que ele não pode. A gente faz uma verificação, isso no cadastro, depois que ele tem um MEI para verificar se ele é sócio ou não? Muitas vezes não. Muitas vezes o município, o cara tira alvará como MEI, tira lá, ou às vezes, como acontece que, dependendo da atividade sobre baixo risco, nem alvará ele tem, e a gente nunca vai verificar se ele está participando de outra empresa, tem participação de outra empresa como titular ou mesmo como sócio. Como titular, muitas vezes não vai acontecer, mas como sócio pode até acontecer. E só que muitas vezes a gente não vai fazer a gente não faz esse abatimento de cadastro para verificar. Então é um ponto importante que a gente também poderia dar uma olhada, de vez em quando, pelo menos dar uma olhada. Aqui a gente já comentou, não contratar mais de um empregado, que só poderá receber um salário mínimo previsto em lei federal, é outro ponto, né? Ou estadual, ou piso salário da categoria profissional, definido em lei. Então, são outro ponto que a gente coloca ali que fica difícil, porque um funcionário, um colaborador, seja como for o nome, e esse colaborador tem que receber no máximo um salário mínimo. Coisa que também a gente não vai no local lá para verificar se ele está tendo um funcionário, se ele tem 2 funcionários, ou assim por diante. Teve um caso aí, esses tempos, que um rapaz veio perguntar para mim que ele estava tendo um problema trabalhista, e daí acabou interferindo na questão dele como tributário. Ele tinha alvará como MEI, para uma determinada atividade dele lá, e daí uma pessoa estava desempregada, era um amigo dele, estava desempregado, chegou e falou para ele, escuta, estou desempregado, arruma aí para mim aí para eu trabalhar com você aí. Ele, tá, tudo bem. Ele falou, tudo bem, só que veja bem, aí eu não vou registrar como funcionário, você vem aí e trabalha normal, porque aqui trabalha só eu, minha esposa, meu sogro, não sei quem, e era um MEI. A pessoa ficou trabalhando lá. A pessoa acabou pegando leptospirose, porque ele mexia com produtos lá, tinha uns reciclados, umas coisas lá e tal. Ele disse que não foi lá na empresa, no local dele. Mas também ele não tem como provar isso. A empresa entrou como trabalhista e ele teve que arcar com todas as consequências. Porque não conseguia provar realmente de onde que a pessoa tinha adquirido a doença. Então, se veja, e daí que se descobriu que, na verdade, no local trabalhava até mais do que um. A lei diz que não pode. A gente está indo lá no local para verificar, infelizmente a gente não vai, né? Não faz esse tipo de coisa. Então, quando a cidade é menor, o município é menor, talvez você até consiga fazer esse trabalho. Mas num município igual Curitiba, a gente não tem condição de ficar fazendo esse tipo de trabalho. Mas é um ponto aí importante que a gente poderia fazer, de repente, uma operação aí para verificar. Outro ponto, não pode, né, não guardar cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Isso aqui, é o que mais acontece. A lei diz que não pode, mas a gente vê que é o que mais acontece. Porque ele fala ali, relação de pessoalidade. Você vai lá, está cheio, é a família que trabalha, é parente, todo mundo, é essa relação pessoal.
Subordinação e habitualidade. O cara, ele fica trabalhando direto ali com a pessoa. Vamos supor um caso bem típico ali. Vamos pensar um motoboy. Motoboy pode ser MEI? Sim ou não? Pode, né? O motoboy pode ser MEI. O que a empresa faz? Vamos supor que uma empresa lá, ele presta serviço para uma empresa. A empresa não contrata ele como funcionário. Exige que ele tenha um CNPJ como MEI. Ok. Esse motoboy, ele presta serviço esporadicamente? Não. Muitas vezes ele faz de forma habitual. Ele trabalha lá na empresa todos os dias. E tem subordinação, que o contratante fala, ó, leve esse pacote aqui lá não sei aonde, ó, você tem que, veja isso aqui, quer dizer, ele respeita essa subordinação e tem habitualidade, porque ele não vai uma vez por mês, uma vez por semana, ele trabalha lá como motoboy daquela empresa. Então ele tem subordinação, ele tem habitualidade, portanto ele não poderia ser MEI. Vínculo empregatício, inclusive. Então, são coisas ali que você pode até pegar. Qualquer atividade. Não pode. Não pode. Permanece, não pode. E essa habitualidade é muito, assim, não tem um dado exato de quanto que se caracteriza uma habitualidade. Mas, por exemplo, já tem julgados, em relação mais a processo trabalhista, que, por exemplo, uma diarista, se ela trabalha na tua casa lá mais que 2 vezes, ou mais que 2 vezes por semana, já é considerada habitualidade. E muitas vezes o pessoal faz isso, contrata uma diarista, mas para não estar como funcionária, coloca lá como um MEI. Não, exige que ela tenha um MEI. Mas só que daí ela vai com habitualidade, ela vai todas as semanas, ela vai trabalhar naquela casa. Todas as semanas. Tipo, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, mas toda semana ele está lá. Isso é habitualidade? É habitualidade. Se ela entrar com o processo trabalhista, ela ganha? Ganha, tranquilo. Então são coisas que na lei aqui está escrita a mesma coisa para o MEI. Não pode, só que a gente sabe que isso acontece muito. Não realizar suas atividades mediante cessão ou locação de mão de obra. Isso também é outro ponto que a lei diz que não pode, mas que acaba acontecendo. Vamos lá, continuando. A opção pelo CIMEI produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Por exemplo, se o empresário individual fez a opção em janeiro de 2018, ela produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Não importa o dia que foi, o mês que foi, ela acaba tendo os efeitos.